Joia? Então, olha só, vamos hoje para a nossa segunda parte das aulas 34 a 36, da parte de gramática, continuando com a parte de sintaxe, tá? Então, vamos nós. Bom, agora a gente vai falar, vocês lembram que eu falei sobre a transitividade verbal na outra aula, né? Verbo transitivo direto, o verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo e tinha de ligação. De ligação não tem transitividade, porque ele só vai ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, ok? O verbo transitivo e o verbo intransitivo não tem objeto, porque ele já tem sentido completo. O verbo transitivo direto, ele vai ter um objeto direto. Então, olha aqui. Objeto direto, não tem preposição, né? Então, olha só o exemplo aqui. O garçom servia champanhe francês. Quem serve, serve alguma coisa. Serviu o quê? Champanhe francês, ok? Aí eu tenho o transitivo indireto, né? Que ele precisa de um objeto indireto, que é aquele que tem a preposição. E o bitransitivo tem os dois, lembra? Então, olha aqui o exemplo. Os cidadãos, muitas vezes, discordam dos seus representantes. Quem discorda, discorda de alguém. Discordam de quem? Dos seus representantes. Aí eu tenho um adjunto adverbial. Adjunto adverbial, ele vai me dar uma circunstância, tá? Então, olha só, é tempo, causa, enfim. Eu preciso especificar qual é a circunstância na hora que eu for fazer minha análise. Ele é um adjunto adverbial. Pronto. Então, olha só. A viagem demorou cerca de 5 horas devido a uma obstrução total da rodovia. Isso aqui é um adjunto adverbial de causa, tá bom? Aí a gente tem o agente da passiva. O agente da passiva é quem faz a ação na voz passiva. Então, ó, no verão, a plantação de soja foi invadida por pragas. Quem invadiu? As pragas. Então, ela faz a ação da voz passiva, ok? Aí, olha só, aqui é um quadro bem interessante que está na apostila de vocês, que vai dizer sobre os adjuntos adverbiais. Por quê? Porque o adjunto adverbial ele vai estar sempre ligado ao verbo e ele vai causar uma circunstância. Então, ó, estudar, né? Estudar por 5 horas, tempo. Longe da cama, lugar. Com vontade, o modo. Por vontade, a causa. Pela internet, o meio. Por R$ 1.000, o preço. Adjunto adverbial de preço? É, adjunto adverbial de preço. Provavelmente, a dúvida, né? Porque não é certeza, provavelmente. Né? Apesar do sono, a concessão. Então, quer dizer, eu tenho uma concessão aí, uma adversidade para estudar, mas eu vou estudar. E intensidade, copiosamente, que a intensidade quer dizer muito, muito demais, absurdo, tá? Bom, aí aqui na apostila de vocês tem esse quadro que eu achei também muito interessante. Isso aqui é interessante que vocês estudem, por quê? Aqui eu estou fazendo a transposição da voz ativa para a voz passiva. Observe que na hora que vai para a voz passiva, eu tenho um verbo auxiliar no mesmo tempo da voz passiva, tá? E eu vou ter o particípio do verbo principal, né? Então, o tempo cura. O tempo cura tudo. Tudo é curado pelo tempo. Então, ó, o objeto da voz ativa vira sujeito da voz passiva e o sujeito da voz ativa vai virar o agente da passiva. Por quê? Aqui o sujeito é paciente e aqui o sujeito é agente, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês por essa forma verbal aqui. Ela não está na voz passiva. Tinha curado é a forma composta do pretérito mais que perfeito. Então, aqui, tinha curado pode ser curara também, tá? Então, veja bem, qual é o verbo principal aqui? É o verbo tinha, né? O verbo ter, na conjugação tinha. Então, o tempo tinha curado tudo. Tudo tinha sido curado pelo tempo. Por que isso? Porque o verbo ser tem que ir para o particípio, né? E o curado vai se manter, tá bom? Ok? Então é isso, gente. Essa segunda parte é curtinha. Vocês vão fazer os exercícios no Maestro, tá? Bom trabalho para vocês. E amanhã, não, na quinta-feira, a gente tem mais uma parte de sintaxe, tá bom? Um beijo e até lá.